Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou. Essa é uma passagem que está no Eclesiastes. Há tempo de plantar e há tempo de colher o que se plantou. Isso nos traz muitas reflexões. Se olharmos ao nosso redor, nós percebemos como está tudo florido, né? As flores anunciam, para mim, pelo menos, a estação mais linda que tem, que é a primavera. Ver a vida se renovando a cada dia, mostrando que tudo se transforma, mas que tudo também é transitório. Saber se despojar daquilo que não mais cabe dentro de si. Aprender a esvaziar-se de tudo que lhe traz e que lhe faz mal, né? Talvez seja esse um dos desafios mais importantes da nossa vida. Saber podar da sua vida as questões que lhes acorrentam, as mágoas, o ódio, nos impedem o crescimento evolutivo. Quem fica preso às mágoas certamente perde tempo, esgota energias vitais e não é capaz de produzir. Leva uma vida sem grandes significados, torna-se improdutivo, tal qual a figueira seca que se referiu o Mestre Jesus, que não era capaz, essa figueira, de produzir frutos, por estar vivendo sem nutrir-se verdadeiramente. Perdoar para renovar-se, auto-perdão, auto-amor para novamente voltar a florir. Estamos aqui para nossa renovação espiritual e intelectual. Através das nossas experiências, temos a possibilidade de renovar a cada nova encarnação uma nova primavera. Repetir padrões de comportamentos nos mantém estáticos, paralisados, presos às dores, presos aos equívocos, como se estivéssemos num eterno inverno rigoroso, que nos paralisam o corpo e a alma devido à grande frieza que permitimos adentrar muitas vezes os nossos corações. Frieza de sentimentos, corações gelados, endurecidos pelas marcas das experiências equivocadas do pretérito, ou quem sabe do presente, porque muitas vezes pensamos que estamos vivendo questões kármicas relacionadas às vidas passadas e não prestamos atenção nos equívocos que cometemos repetidamente nessa vida. Quantas dores poderíamos evitar se nossas atitudes fossem diferentes, mais ponderadas, mais amorosas? Ninguém consegue viver sem renovar-se, mantendo-se nessa condição para sempre. É preciso dar um passo à frente. Quem sabe enfrentar o outono, deixar os ventos da boa nova atingir o nosso ser, nos convidando a deixar as folhas secas irem, não tendo medo assim de despir-nos das velhas folhas, dos velhos galhos, velhos conceitos arraigados em nossas raízes, as raízes da nossa alma. Permitir que o novo alimento renove a sua alma, fortalecendo as suas raízes. Novo alimento é modo de dizer, né? Me refiro a um único alimento capaz de nutrir almas. Eu sou o pão da vida. Alimentar-se desse pão da vida, experimentar-se, nutrir-se desse pão. Será que nós estamos fazendo isso? Ou então, quem beber dessa água nunca mais sentirá sede. Mesmo que estejamos no deserto das nossas provas e expiações, é possível sim revigorar-se, nutrir-se, hidratar-se através da fé viva, pela fé raciocinada que nos sustentam diante das tempestades, na certeza que as estações passam, trazendo mudanças e renovações, e nenhuma dor dura para sempre. Como disse Chico, quando a dor está muito intensa, as provas estão chegando ao fim.
Isso nos enche de esperança e acalma os nossos corações, né? Acalma os corações de quem está passando nesse momento por provas difíceis. É sinal que logo ali na frente irá surgir a primavera, momento de renovação de forças, de renascimento, novos brotos, novas folhas, novas flores, novos sonhos, novas metas, novos frutos e novas vidas. Quando eu era criança, eu acho que eu ainda sou um pouco criança, eu tinha muito medo porque eu via espíritos e para me livrar dos espíritos, eu sempre acendia a luz na hora de dormir. Eu nunca dormia no escuro, eu tinha medo, então eu acendia a luz. E assim, com essa técnica de acender as luzes para me livrar dos espíritos, eu aprendi que para me livrar dos fantasmas da minha vida era necessário acender luzes. Exatamente isso que precisamos fazer para nos livrar dos fantasmas que assombram as nossas vidas, para nos livrarmos das sombras, é acender a luz. Só que agora não é mais uma lâmpada, né? E sim a luz do conhecimento, que nos permite compreender e discernir. Quando nós compreendemos algo, nós nos iluminamos. Deixar o sol da nova estação iluminar as nossas vidas, como um sol de verão. Só que essa luz é muito mais intensa. Nos diz ele, eu sou a luz do mundo. Primeiro recebemos esse sol chamado Jesus, para depois aprendermos a brilhar a nossa luz. Como o Mestre disse, brilhe a sua luz. Autoiluminação. E assim vencemos uma etapa, aparamos arestas, seguimos em frente, mais fortes, mais preparados, para darmos mais um passo e viver novas experiências. Assim, pouco a pouco, vamos vivendo as estações das nossas vidas, como nos ensina a doutrina, né? Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Tem uma passagem maravilhosa no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, do Cristo Consolador, que diz assim: sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza, para deixar de estender-lhes as mãos. Crede, amai, meditai sobre as coisas que os Espíritos vos revelam. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Fecha aspas. É o Espírito de verdade aqui falando, né? É o nosso Mestre Jesus falando aos nossos corações. Como é atual essa mensagem dele, né? Para nós, sobre joios, sobre boas sementes, sobre não misturarmos utopias e verdades, mentiras, meias verdades, falsas mensagens, falsos profetas, nos alerta ele, né? E ele traz mais um trecho dessa mensagem que está nesse capítulo 6, que diz assim: venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível das suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Fecha aspas. Aqui ele nos diz para aceitarmos as nossas provas com coragem e que podemos chorar sim, porque ele mesmo, né, o Mestre, chorou e experimentou a dor do seu Calvário. Mas que os anjos que o ampararam também irão secar as nossas lágrimas. Como é bonita, né, essa mensagem do Cristo. E ele ainda continua, abre aspas. E agora ele já fala assim aos nossos corações, aos corações dos tarefeiros, aqueles que trabalham em sua seara, né? Obreiros, o trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Lindo, né? Eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. As suas almas não estão esquecidas. Quer dizer
que enquanto nós, tarefeiros, obreiros do Cristo, trabalhamos na sua obra, na sua seara do bem, Ele trabalha em nós, trabalha na nossa alma de forma silenciosa. E ele ainda termina dizendo: quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que germinais em vós a minha preciosa semente. Fecha aspas. Aqui ele fala para nós sobre o fim de um ciclo, o fim de uma encarnação. Que depois de tanto trabalharmos em sua seara, depois de nos resignar às nossas provas, depois das lágrimas que certamente enfrentaremos, fecharemos os nossos olhos aqui no mundo físico, né? Encerraremos a nossa encarnação e abriremos os nossos olhos no mundo espiritual. E ali sentiremos a preciosa semente a germinar em nossas almas, a sua semente. De tanto semearmos a semente do Cristo, como tarefeiros dele, ela também germinará em nossas almas. Não deixem de ler esse capítulo 6, o Cristo Consolador, porque ele é maravilhoso. E aqui ele fala do advento, né, do Espírito de verdade. Tem um ditado chinês que diz que sempre as mesmas primaveras, mas nunca as mesmas flores. O que significa dizer que ninguém sai de uma encarnação ou de uma prova ou expiações sem ao menos uma semente de renovação. Alguns certamente sairão já com brotos, novas flores, novos frutos, novos sentimentos, novas lições aprendidas, mas certamente até os corações mais endurecidos não sairão sem a semente depositada no solo árido desses corações, né? Latentes talvez, mas certamente essa semente há de germinar em novas encarnações. Se não germinar nessa, com certeza em novas encarnações. Somos tão pequenos diante da grandiosidade do universo, né? Mas também podemos ser semeadores. A lançar as sementes da Boa Nova, semear nas paragens e nos campos do mundo, as sementes da esperança, do perdão, do amor, como o jardineiro divino, nosso Mestre Jesus, nos solicitou e nos ensinou. Então, que essa semana saiamos a semear, que nenhum coração que de nós se aproximar, aqueles corações mais doídos, mais sofridos, né? Saia sem que nós ofereçamos a eles uma semente de amor, de paz, de gratidão, de compreensão, de esperança, quem sabe de perdão, de fé, de alegria, quem sabe um abraço, um sorriso, uma palavra de otimismo e de incentivo. Olha quantas sementes nós podemos semear, né? Eu desejo a todos uma semana de muita paz, de muito amor, uma semana de muito trabalho no bem. Um beijo no coração de todos. Até a próxima semana, se Deus quiser.